casa. Já vou começar a apresentar o projeto, tá? É, Como você já sabe, eu sou Natan, e aí eu sou agente mobilizador do Projeto Cinema em Movimento. O Projeto Cinema em Movimento é produzido pela MPC Filmes e ele acontece simultaneamente no Brasil inteiro. O projeto promove sessões de cinema e, através dessas sessões de cinema, a gente assiste filmes, documentários que fazem provocações para a gente conversar sobre os direitos humanos. Então, as 15 sessões já aconteceram presencialmente, 14 em Teresina e 1 em Parnaíba. E aí, agora a gente está fazendo algumas lives, porque as lives vêm nesse viés de, se você não conseguiu participar da sessão presencial, você vai poder participar da live. Então, a gente deixa os filmes, você pode ter acesso aos filmes a partir do Instagram da MPC, e aí, para achar o Instagram da MPC é muito fácil, tem no meu perfil, a gente tem perfil com colaboração, tem post marcando eles, tem post deles me marcando, então é tranquilinho de achar. E aí é só acessar lá que tem todos os passos para você acessar o filme. Eu só abro um parênteses, para já feliz aniversário para ele, que acabou de entrar, feliz aniversário, feliz 20 anos. Parabéns. E aí, o que acontece? A gente disponibiliza o filme para vocês assistirem no conforto da sua casa, e aí a discussão, que é o cerne do projeto, que é a gente poder conversar sobre esses direitos humanos, a gente está fazendo em live. Então, hoje é a segunda live, ela na verdade vai ser a terceira, só que a segunda, a debatedora, que ia ser a Carla Luz, que é jornalista, não pôde participar porque ela acabou tendo problemas de saúde e a gente vai remarcar essa live para outro dia. Então, a segunda é essa agora, sobre o filme Para Onde Voam as Feiticeiras, um filme que fala sobre diversidade, em todas as esferas, todo tipo de diversidade ele fala, e é muito legal esse filme, eu acho que dos 5 ele é o mais divertido, e ao mesmo tempo ele é muito 8 ou 80, uma hora a gente tá rindo muito, outra hora a gente tá, Eita. vou chorar. Pois é. E aí, para isso, eu convidei o Luzi, que é meu amigo, foi meu professor, e aí, de vez em quando eu ainda chamo de professor, mas é amigo Claro. agora. E aí, o Luzi é mestre em comunicação, meu veterano de curso, e eu queria que você se apresentasse mais um pouco, amigo. Falei aí. Obrigado, Nathan. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Pelas ideias que foram surgindo entre a gente antes desse momento aqui, né? De live mesmo. E aí dizer que é muito bom mesmo ter esse momento de conversa, falar sobre esse tema, pensar mesmo sobre a diversidade, né? Direitos humanos e estar aqui, né? Nesse momento de encontro, né? Muito legal. Eu sou jornalista também, né? Como o Nathan falou, sou mestre. Eu desenvolvo e tenho desenvolvido desde 2018 pesquisas voltadas específicamente para questões de direitos humanos da população negra, gay, bissexual também, mas em específico mais pessoas gays, mesmo homens gays. E aí pensando muito sobre a questão da hipersexualização desses corpos dentro de ambientes digitais. Então é super interessante, né, entender, e o filme, que é um filme assim muito bom, né, muito bom, eu acho que vale super a pena assistir. Eu acho que é um insight para a gente ir pensando questões dentro do próprio movimento, fora do movimento, da sociedade de modo geral. Então é muito bom estar aqui, né? A gente vai conversando por aqui. Eu só dar boa noite pro Fábio, que acabou de entrar. Boa noite. E aí, eu acho que agora introduzindo o filme, ele é de um formato muito, eu acho ele muito inovador, na verdade. E é comum a gente ver filmes de bastidores de filme, só que como é como se fosse um documentário sobre a produção do filme, só que o filme é o próprio filme que a gente vê, ele é muito, ele é muito assim, né? Ele é muito metalinguagem, uma coisa assim meio, sabe, assim, quebrando a quarta parede. E aí a gente vê muitas das discussões que vão levar à discussão dos temas que são abordados no filme, e eu acho que o filme ele não foi feito exatamente para a população, para as pessoas que ele aborda, né? Eu não sei se tu teve essa mesma perspectiva que eu. Eu sinto que ele é muito didático e muito lúdico mesmo. Ele é muito, eu diria até que pedagógico, no sentido de ir ensinando o que é cada coisa e como
as pessoas não precisam se assustar com certas coisas ou com certas pessoas, porque a pessoa se veste de tal jeito, porque a pessoa se identifica com isso, com aquilo, porque no fim a gente é todo mundo ser humano e tá todo mundo vivendo sua vida, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o que tu achou do filme, como é que você já Tá. faz. Gente, não sei se dá para ouvir, mas porque tem as crianças aqui no condomínio, e aí eu não sei se está vazando, né? Mas, Dá pra ouvir só um ah, pouquinho, mas é só de vez em quando, não tá pronto. atrapalhando. Mas assim, eu concordo muito contigo, sabe, Nathan? Eu não conheci o filme mesmo, né? Acho que foi assim, muito bom ter esse contato, né, com a obra, inclusive. A nossa maravilhosa Erika Hilton, até comentei com o Nathan, participa do filme também em um momento específico ali, ao longo da narrativa. E para mim é esse lugar mesmo, sabe? Eu acho que é um filme que fala sobre diversidade de várias formas, traz pra gente perspectivas, olhares diferentes, pessoas indígenas, negras, transexuais, enfim, todos os outros recortes que a gente precisa ter e tem dentro da sociedade, e trazem narrativas que fazem a gente refletir. Inclusive refletir sobre os preconceitos que existem dentro do próprio movimento LGBT. E sobre a garantia de direitos humanos, né, Natan? Não sei se você percebe muito isso no sentido de quem determina, de fato, se eu tenho direito à vida ou não. E aí vai toda essa discussão de uma sociedade patriarcal, pautada no homem regra branco, elitizado, que tem poder, que se coloca e foi construído na sociedade nesse lugar de autoridade, que determina quem vive e quem morre. Então a gente vai tendo essas reflexões a partir de cada olhar único, né, do que as pessoas estão ali que compõem o filme vão narrando para a gente perceber essas manifestações artísticas também, né, dentro da narrativa do filme. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que traz para a gente uma percepção de somos corpos diversos de homens, mulheres, transexuais, negros, indígenas e tantos outros que estão tentando ocupar espaços na sociedade. E aí eu acho muito bacana o paralelo que eles colocam, né, de estarem num centro lá comercial em que transitam diversas pessoas no dia a dia, que é um ponto de comércio, e definir um local para fazerem manifestações, né, com pessoas indígenas, com pessoas negras, pessoas LGBTs e tudo. Eu acho que isso mostra para a gente muito que estamos aqui na sociedade, e a sociedade, quando ela nos olha, em regra, é para nos crucificar, para nos maltratar, violentar, e há também recortes em que a gente é acolhido, mas ainda há muito a avançar. Então acho que chega para mim muito nesse lugar, Nathan. Não sei se você concorda por aí também. Concordo, amigo. Inclusive, eu acho que ele vai muito também num lugar da identificação. Quando a gente fez o treinamento para virar agente, mobilizador e tudo, a gente se reuniu todo mundo, cada um de cada estado e do Distrito Federal, né? E tinha um rapaz de São Paulo, que era o Carlos. E ele disse que o tempo todo, enquanto ele assistiu o filme, para além das questões de quem ele era, assim, pessoalmente, ele sentiu muita identificação com a cidade. Porque ele diz que o espaço onde eles estão, o espaço onde eles ficam lá, é uma rua normal de São Paulo. Tipo, você vê e você sabe que é lá. Você identifica, você olha e fica, isso é uma rua de São Paulo. E realmente, quando a gente vai assistindo e a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo, principalmente, tanto nos bastidores quanto enquanto está sendo gravado, a gente vai percebendo coisas muito violências que a gente não sabe que são tão naturalizadas, né? Então, por exemplo, uma cena que mexe muito comigo é a cena em que eles vão lá tem uma tribo indígena e aí eles vão com essas pessoas. Acho que nem é uma tribo, na verdade, é uma comunidade indígena. Não vou usar a palavra tribo, não. E aí eles vão até o lugar onde eles fazem o ritual, eles participam. E aí depois eles colocam aquelas pessoas ali no meio do espaço onde eles vão gravar e só deixam elas lá. E elas ficam, e elas fazem o que quiserem fazer, né? Aí um acende um cachimbo, e aí cantam, e aí conversam. E eles só estão lá quietinho na dele, ninguém não estão falando com mais ninguém. E aí a gente vai ouvindo ao fundo as pessoas se incomodando, né? As pessoas zangadas, né? Porque eles estão ali e aí vão violentando mesmo. Isso é uma coisa que a gente pensa, pô, não era pra gente como sociedade a gente ver o outro praticando a cultura dele, praticando o que for e a gente falar beleza, porque não é isso que se prega. Todo mundo tem liberdade para
entre muitas aspas, ser o que é, Sim. né? Sim, sim. Nossa, essa cena também me marcou muito, principalmente, né, quando a gente para pensar que as pessoas indígenas, a comunidade indígena, elas foram as pessoas primeiras a serem massacradas violentamente na sociedade, né, de sofrerem, né, enfim, violências físicas, simbólicas, estruturais. E essa cena para mim me marca muito também, né, porque é como você falou, eles estão ali vivendo, existindo, respirando, sabe? Se eles não estão fazendo qualquer outro movimento que não seja existir. E ainda assim, isso incomoda. E aí a gente volta para aquilo, né, que a gente conversou, né? De ser uma sociedade ainda muito pautada na violência mesmo, assim, né? E não tem dedos para falar, não tem meias palavras, né? A gente tem muito que avançar. E aí dentro disso, né, pegando de cenas marcantes, Natan, teu gancho, aquela cena que eles estão numa praça e tem um pastor e algumas pessoas de religião aparentemente evangélica. Ah, essa cena é E ótima. aí eles começam, eles só estão lá também. E aí o pastor começa a pregar, a falar sobre que Deus ama, etc. e tudo. Mas aí começa a dizer que a Bíblia abomina, que é pecado e tudo. Então, assim, é uma construção de narrativa religiosa que não faz sentido, sabe? Que não faz sentido. E aí eu falo, abrindo um parênteses, né? Eu sou espírita há 7 anos, né? Então, assim, no espiritismo a gente acredita na Bíblia, a gente acredita em Jesus, para quem não conhece, né? E toda a narrativa que a gente estuda dentro do espiritismo é sobre inclusão e amor, né? Que era o que Jesus fazia. Então, como é que a gente vai ali é, né, desvirtuar toda uma ideia, toda uma conjuntura para colocar aquilo? E a gente coloca o quê? São as pessoas. As pessoas que não entendem, as pessoas que estão a lugar de poder, de autoridade, de querer que o meu seja melhor, ah, não, só a minha fala importa e tudo. E aí eu acho interessante que tem uma pessoa que faz parte dessa religião lá, que é um cara, que aparentemente ele entende mais sobre a diversidade, né? Ele tenta explicar, olha, ele fala isso, mas é o que eu acredito, porque Jesus e tal, e tudo. Então, acho que isso para mim me marca muito, né? De, às vezes, por você fazer parte da comunidade LGBT em algumas religiões, você não tem direito nem a esperançar, né? De existir, de pensar e tal, e tudo. Então, acho que isso para mim foi muito marcante. Né? E é muito. E essa cena, principalmente, ela mostra muito é, uma coisa que acabou virando discussão nas sessões, em todas as sessões que eu fiz esse filme presenciais. Uhum. É, no, a gente sempre chegava em algum momento sobre aquela discussão que existe, principalmente no Twitter, de quem é mais minoria, Sim, sabe? E aí, essa cena é muito assim, porque tem um pastor, aí tem um pastor branco, e aí ele tá falando, e aí ele fala que as pessoas são, que as pessoas que são os protagonistas do filme são abominações. sim. E aí chega o rapaz que é mais acolhedor, eu diria, e aí ele chega e aí ele vai rebater, né? Ele vai argumentar por que que não é assim. E aí entra aquela história de que Jesus chegou e ele mudou tudo para sempre e tal. E aí chega um outro pastor que é negro. E aí ele começa a falar exatamente igual o pastor que era branco estava falando. Sim, Só que a partir do momento que ele começa a falar, todo mundo fica, calma, rapaz, não precisa falar assim. exato. Porque. E aí já vem daquele lugar do racismo de o negro sempre ser colocado como violento, né? E aí eu lembro muito das aulas de. Recentemente conversei com a professora Nilzângela e ela estava falando sobre como antigamente, quando a mídia ainda estava começando, não se retratava o negro, não se, o negro sempre aparecia nos jornais exclusivamente como criminoso ou como violento. Nunca se, o negro conseguiu terminar a universidade, o negro conseguiu fazer aquilo outro. Isso não ia para os jornais. Mas quando era violência, quando era crime, quando era para diminuir, para subservir, ele sempre estava, né? Claro. Não, e assim, eu concordo super, sabe, Nathan? E eu acho que é esse paralelo mesmo, né? E aí, é isso, eu acho que quando a gente vai na comunicação, né, que tem uma influência gigantesca na sociedade, a gente conseguiu avançar um pouquinho, mas ainda tem muita coisa para avançar e para resolver, né? Mas o negro tá nesse lugar mesmo, assim, né, de preterimento. Ou você tá na editoria de polícia cometendo um crime, ou na de homicídios, quando você é morto. E aí, geralmente, é esse É, lugar, né? Então, se você coloca para pesquisar, é isso. Ou no Novembro Negro, né, que parece que lembram, todos os veículos lembram e tal,
porque aqui existem pessoas negras no Brasil, começam a falar de outras pautas, mas é tudo muito segmentado. Então, acho que isso é super interessante mesmo da gente perceber. E aí, dentro dessa cena, é super louco como as coisas vão acontecendo, que, por exemplo, São todas queimadas, né? são muitas camadas nessa cena, que, em regra, eles estão calados, os protagonistas do filme, né? Eles estão calados e ainda assim eles são violentados. Né? O pastor, tudo que ele fala, o primeiro pastor, é olhando para a Ave, se eu não me engano, que é uma mulher trans e tudo. Eu acho que esse é o nome da personagem, da Sim, personagem que fala de filme, é, Ave Terreno. dela lá. E aí, ele fala tudo olhando pra ela. E ela fala assim, eu não tô falando nada. Aí, sabe? E aí, o que eu acho interessante, assim, de perceber também nessa cena, Nathan, é como as outras pessoas, eu parto muito de um lugar que dá até pra gente relacionar também, né? Claro que não é só isso. Acho que acho que é muito mais estrutural mesmo, né? Mas aquela frase do Paulo Freire, né? Que o sonho do oprimido é ser opressor, quando não tem essa educação, porque as pessoas em volta, que geralmente são homens negros, mulheres negras, pobres, e não só nessa cena, mas nas outras cenas também, quando eles estão ocupando ali a praça, a rua de comércio, né? O pessoal que está em situação de rua ou em vulnerabilidade social, como drogadição, etc, etc, etc. Para eles é um absurdo terem pessoas ali tão diferentes naquele lugar. Né, homens gays, mulheres trans, etc. Porque eles não aceitam. Então, no começo do filme, a gente tem esse choque. Tipo assim, cara, são pessoas que estão à margem da sociedade, que são negligenciadas pela sociedade, que são vitimizadas pela sociedade também, mas que ainda assim fazem uma série de opressões contra outras pessoas, outros grupos. Então, você acha que é uma reflexão mesmo de como isso tudo é muito estrutural, né? Que a gente precisa realmente caminhar bastante para resolver. E eu quero dizer que eu concordo também. E é uma discussão que tem muito durante o filme, né? E eu lembro de uma cena muito específica que é a Maria, acho que é a Maria e eu esqueci o nome da pessoa. Eles estão lá conversando e aí estão falando que existe isso quando eles ainda estão decidindo como vai ser, ainda no pré, Uhum. né? Quando eles estão decidindo como que vai ser o filme em si. E aí eles estão falando sobre que, beleza, existe, dentro do movimento gay, existe racismo, e dentro do movimento negro, existe homofobia, e dentro do. E aí vai nesse lugar, de, tipo, pô, também no movimento LGBT tem o machismo, e aí existe aquela coisa que afeta muito a causa LGBT, que é o fato de a comunidade não conseguir se unir porque existe o preconceito entre a comunidade. Sim. E aí, isso é um dos pontos abordados e eu acho que é muito importante. E aí, quando eu digo que o que eu digo que eu acho o filme muito lúdico, porque ele vai pontuando mesmo, ele vai falando, olha, existe isso, isso e isso, e apesar de existir isso, isso e isso, a gente ainda tem esses problemas Sim. aqui. E aí as pessoas sofrem por isso e sofrem por aquilo. E eu acho que uma das cenas mais, assim, mais impactantes, não impactantes, eu não diria impactantes, mas tipo, uma das cenas muito marcantes do filme é quando na hora, a primeira vez que eu assisti eu não tinha entendido que era isso, mas eles estão conversando com a diretora do Sim, filme, uma das diretoras, eu lembro. e aí eles estão falando sobre como ela não vai conseguir falar por eles, porque ela não sentiu a dor deles nunca. E ela fala, não, mas eu vi meu amigo passar por isso, então eu posso sentir por ele. E aí ele fala, não é a mesma coisa. Que até aflora um pouco os ânimos né, nessa cena, o pessoal fica bem agitado nessa cena. E aí, realmente eu lembro, né? Eu acho que é a Lilian, ou é Lily, uma coisa assim, da diretora, eu não lembro agora. E aí, começando por esse ponto, né? E aí, eu acho que é muito que ela fala, no sentido que ela diz assim, até decorei isso, assim, que ela fala que politicamente, ela repete, politicamente, eu me enxergo como uma pessoa negra. E ela sendo uma mulher branca. E aí, a partir daí que gera toda uma discussão, né? De que, tudo bem, né? É importante que as pessoas brancas, de modo geral, até porque, mesmo que você não tenha feito nada, mas a sua base social é de um grupo que majoritariamente tem poder e que maltratou, escravizou, etc, etc, diversos povos, né? Colocou nessa situação. Então, se você tem esse lugar, e aí você precisa se movimentar para sair daí, para tentar contribuir. Eu concordo que todo mundo tem um lugar e um ponto de apoio dentro dessas lutas, né?
Mas não é a mesma Sim, coisa. Assim, eu não posso falar por uma mulher que passa por violências, por machismo, etc, etc, no lugar dela. Né? Então, assim, eu não posso falar para uma pessoa indígena, que eu não, embora possa conhecer, possa estudar, possa ler, possa ouvir, né, possa tentar aprender, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa indígena se eu não tenho nenhum traço, né, nesse sentido, assim, nenhuma descendência e tudo. Então, acho que é uma discussão que é muito válida mesmo. Né? Eu acho que eles colocam isso de maneira interessante para a gente perceber, né, de que tudo bem você se somar à luta, você ser uma aliada, mas entendendo que suas dores, embora sejam dores válidas também, por experiências de pessoas próximas, pessoas queridas, de amigos, familiares e tudo, são dores diferentes. Uma não negligencia a outra, as dificuldades não interferem uma na outra, mas são lugares importantes a gente perceber. E aí, Natan, no começo da tua fala, né, na discussão que eles têm, que é dentro disso também, quando eles começam a falar muito sobre a questão de pessoas negras, pessoas gays, etc, etc, terem lugares diferentes de sofrimento, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são mecanismos sociais de opressão e repressão diferentes. E aí o meu único ponto assim, de atenção para a gente, enquanto coletivo, mesmo comunidade diversa, é só não tentar criar uma hierarquia de opressão, no sentido de eu sofro mais que fulano, eu sofro mais que ciclano, é porque eu acho que a gente entra num lugar de competição. Que a própria Erika Rio, que é a outra menina que eu esqueci o nome, eles falam muito, que é uma menina que é dos Estados Unidos, eu acho, que a gente precisa formar alianças. Né? E essas alianças que vão acontecer dentro do movimento político, elas são super importantes. E nessas alianças vão haver divergências de pensamento, de opinião. E eu acho que isso é importante também. Né? Às vezes você tem um pensamento sobre algo que eu discordo, mas que o meu discordar não fere a tua existência, não fere a existência do outro, aí tá tudo bem. Eu acho que é bacana ter assim, perspectivas diferentes, né? Então, eu acho que é isso. É só ter o cuidado de não criar hierarquia para dizer que eu sofro mais do que você, por exemplo, né? E aí fulano sofre menos do que eu e tudo. Porque eu acho que são sofrimentos que acontecem, né? Problemas que precisam ser resolvidos e que cada um vai ter um lugar. Eu acho que minha única ressalva na discussão é mais essa, assim. e eu acho que assim, o que une essas comunidades é exatamente isso, né? Não é quem sofre mais, é que todo mundo sofre. Sim. Então, perder tempo nesse lugar de competição é antiproducente para a causa, Sim. não é? Então, se a comunidade quer acabar com a homofobia, com a transfobia, com o racismo, com o machismo, não é muito mais importante se aliar para que todo mundo pare de sofrer do que ficar comparando quem sofre mais ou quem sofre menos e decidir, a gente tem que lutar mais por fulanos ou por fulanos, porque estão sofrendo mais, porque sofrem mais. Ainda mais quando a gente pensa num país, que a gente vive num país, que é o Brasil, que está sempre, não está sempre, mas que foi perpetuado isso de que as coisas são resolvidas na violência. Então, o Brasil pode até não ser o país mais, por exemplo, transfóbico do mundo. Inclusive, tem países onde é crime você ser uma pessoa trans. E aí, mas o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas transexuais, exatamente por conta disso, porque a gente perpetua isso de que as coisas são resolvidas com violência, né? Então, se eu não entendo, se eu não aceito, é a violência que vai resolver, porque aquilo vai acabar. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? Então, eu acho que isso que o filme passa de entender a dor do outro e se colocar nesse lugar de aliado é, a mensagem, tipo, assim, é o principal, entendeu? É o que tem que. É o que é. É isso mesmo. Sim, Concorda? concordo total, assim, né? Aí você falando, tava até aqui lembrando. Não sei quem conhece, a gente vai conversando, vai lembrando, né? Que é aquele documentário da Marsha P. Johnson, né? Que tem na Netflix, que assim, é um documentário incrível como ativista, enfim, da causa LGBT de modo geral e tudo. Eu acho que assim vale super a pena. Quem quiser ver, né? Eu acho que não vai disponível na Netflix. Ele é um pouquinho antigo, assim. Acho que ele é 2016, 17, eu acho, não lembro bem. Mas é um documentário mesmo que vai mostrando exatamente isso que você está colocando, né?
a importância da gente se unir, mas que também ainda há muita divergência e competição dentro do próprio movimento LGBT. E esse filme, que a gente está assim, comentando especificamente, né, conversa muito com o documentário nesse sentido. E aí, pegando esse paralelo, né, a gente tentando pensar isso sobre a nossa comunidade. Eu, enquanto um homem gay negro, que faço pesquisas sobre isso, né, sobre a questão de negritude, sexualidade, muito voltado para a questão da homossexualidade também, relações sociais dentro de ambientes digitais, nesses anos de pesquisa, o que é que eu percebo? Que embora dentro da comunidade LGBT, que é a PN+, haja esse sofrimento, nós somos colocados à margem da sociedade por N motivos, cada um dentro da sua particularidade, singularidade, etc. As pessoas negras, por exemplo, elas não sofrem muito preconceito dentro da comunidade. Né? E aí vão criando uma série de... É como se fossem criando uma série de barreiras e lugares, né? Para que você possa sendo encaixado e aí você tentar entender isso. E para mim é extremamente negativo no sentido de a gente pensar a luta como um todo. Né? Então é meio que entrar naquilo que a gente já conversou sobre hierarquia, né? E aí, se você pega, por exemplo, as mulheres bissexuais ou bissexuais dentro da comunidade, também são colocadas no lugar à margem, nação do preconceito. Então, a gente vai percebendo que, mesmo dentro da comunidade LGBT, o gay, branco, heteronormativo, que geralmente performa uma masculinidade ali, a gente vai indo até na Judith Butler e tal, para tentar entender que isso é uma construção social também, ele vai estar num lugar aqui, dentro dessa relação, dentro da comunidade. E aí, por exemplo, a mulher negra que é transexual e tudo vai estar lá embaixo. Né? Então percebe que vão sendo níveis que a gente vai colocando socialmente, porque é estrutural e é estruturante. Né? Estrutural no sentido de é uma estrutura vigente, é estruturante porque a gente percebe que há forças muito fortes que tentam a todo custo manter essa estrutura. E essa força, em geral, é a mão do homem branco, né? Elitizado, rico, que tem poder, que está no lugar de superascensão, porque ele quer que continue assim. Porque para ele, até pensando em capitalismo, é mais rentável, enfim, diversos outros problemas. Né? Então, acho que é uma discussão tão ampla. Eu acho que o filme traz para a gente isso, no sentido de a gente perceber a gente está voando para onde? Né? Quais são os caminhos? Que tipo de gaiolas a gente está sendo colocado? Que tipo de prisões a gente tem vivido? Né? Eu acho que isso é muito importante a gente não perder de vista, sabe, Nathan? E aí eu acho que para mim chega muito isso, essa tua fala. Amigo, agora que tu falou isso sobre para onde estamos voando, eu queria trazer um tema surpresa. Tá? A gente não combinou, mas aí, ó, surpresa. E aí eu queria que tu, assim, se tu quiser falar sobre, ok. Se não quiser, beleza também. Não é nada pessoal, é uma coisa da sociedade. É, amigo, qual a sua opinião sobre a onda de conservadorismo na nova geração que vem crescendo agora? E aí, sobre como foram se normalizando muitas coisas, porque, beleza, o Quebrando o Tabu fez um trabalho gigantesco na última década e acabou. E aí, hoje em dia, não existe mais e as pessoas estão crescendo com certas coisas normalizadas, que a nossa geração, por exemplo, demorou um pouco para normalizar, até com o Norco mesmo. E aí estão crescendo com isso normalizado e estão normalizando o conservadorismo até nesses pequenos segmentos. Então, tipo, se antes, se antes o conservadorismo era só entre as pessoas heterossexuais, agora os gays heteronormativos também estão sendo conservadores. E aí tem essa onda também do movimento das pessoas abdicando da sua sexualidade e querendo viver uma nova coisa, que é uma coisa que sempre existiu, mas que tem tido mais força agora. O que você acha? Diga aí. Sim. Assim, é um tema delicado, assim, né? Para ser minimamente eufemista, né? Assim, é bem delicado. Porque é um tema muito preocupante, assim, pelo menos eu vejo assim da minha perspectiva, né? E é engraçado, né, que esses dias eu encontrei um amigo, né? A gente estava conversando sobre a nossa geração, pensando em música, né? Assim, as músicas que a gente ouvia, tipo Evanescence, Avril Lavigne, Paramore, enfim, as músicas que a gente ia ouvindo. E aí, O Simple Plan, Linkin Park. Link Park, tudo, assim, era a música da nossa geração, assim, essas bandas mais assim, né, dessa época, alternativas e tudo. E todos nós gostávamos muito, assim, né, que era daquela geração, daquela época. E aí,
Ele comentou assim, nossa, engraçado, né? É que antes você era construído a partir das músicas, o que você consumia e tal, para ser um adolescente rebelde. É o que eu queria dizer com esse adolescente rebelde, no sentido de não aceitar as coisas como elas são, de você buscar o seu lugar e buscar justiça, né? Porque, em regra, as músicas eram sobre isso, né? No sentido de, nossa, eu não vou aceitar isso calado, eu acho que tá errado, eu não concordo e tal, e tudo. Então, meio que a gente foi se moldando também a partir do que a gente consome, porque a questão cultural de consumo de filmes, séries, etc, 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 tudo isso, sem dúvida, contribui muito para a nossa formação de personalidade, para a sociedade, tudo, em termos de pensar, de refletir, de questionar, de argumentar, tudo isso contribui. Então, eu fui essa criança e adolescente formada nesse lugar. Então, eu vou te responder a partir das minhas experiências, né? Então, para mim, que sempre gostei de rock, dessa onda mais contra-corrente, contra-hegemônica, etc, etc, para mim não existia uma outra opção que não fosse ser e entender o meu lugar no mundo, enquanto uma pessoa negra, pobre, que morava numa cidade pequena, que era marginalizada pela sociedade, que tinha pouquíssimo acesso à educação, que fez de tudo para tentar ter minimamente um contato e tudo, etc. Então a gente vem muito nesse lugar. E aí hoje, né, o que eu percebo? Até às vezes dialogando um pouco com as minhas sobrinhas, essa nova geração, né? Que até brinco com elas, assim, a geração TikTok, né? E não no sentido pejorativo, eu adoro TikTok. Eu acho que assim, é uma rede social que você se distrai e tal, e tudo, mas que na mesma medida é uma rede social que pode te influenciar de maneira muito negativa. E aí o que eu percebo, Nathan, assim, para tentar chegar nessa discussão, né, nessa geração mais conservadora? É que, infelizmente, isso já estava acontecendo há um tempinho antes, mas eu acho que aí a pandemia, essa onda de conservadorismo que ficou muito mais alta no Brasil com o bolsonarismo, etc, etc, que a gente, infelizmente, precisou vivenciar por muito tempo, né, e tem ainda resquícios muito fortes, né, e preocupantes, né, de voltarem. A gente percebe que são jovens que, em regra, eles têm muita dificuldade dessa questão de leitura, e não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, tipo assim, de não terem mais tempo para ler livros, ou não gostarem de ler livro, acharem maçante, não gostarem. Eu já até visto uma pesquisa que falava que eles têm muita dificuldade neurologicamente hoje de ler, porque hoje no TikTok é o quê? O celular, você vai passando verticalmente as coisas, né? Isso é muito rápido, é como assim, ó, somente não precisa selecionar, isso aqui não é importante, isso aqui O pode cérebro vai passar, derretendo, vai né? derretendo, sabe? E antes, não, a gente lia no livro, no livro aqui, ó. Nesse movimento horizontal, você vai percebendo ali, vai fixando, é uma coisa muito mais lenta e tudo. Então, assim, o que eu sinto que é meio que uma estrutura que já existia e que tem se fortalecido, porque a tendência que eu percebo assim, eu falo das minhas experiências pessoais com crianças e adolescentes da minha família, né, é que eles não querem. E aí eu estou trazendo meu recorte, né? Eles não querem ter esse cuidado de leitura, não querem ter esse cuidado de pensar, de refletir. E a gente precisa estimular isso, precisa voltar, precisa conversar para que não, para que minimamente você tenha menos pessoas conservadoras dentro da comunidade, sabe? E aí pensando na comunidade, me alongando demais, não, porque eu acho que é um tema muito complexo, né? Assim, pensando especificamente na comunidade LGBT, quando eu olho assim, isso é realmente assim, muito delicado, mas eu acho que às vezes, e aí tentando ser até talvez mais ingênuo, não sei se seria esse lugar de ingenuidade, né? Mas é um lugar, tipo assim, de validação, de aceitação. É tipo assim, olha, eu aceito você ser gay, aceito você ser lésbica, transexual, etc, 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 desde que você concorde com com esses pensamentos absurdos que eu tenho aqui. E aí a gente vai indo aí, né, tendo esse lugar de tudo, ó, parece ser aceita, eu tô nesse lugar, etc. Mas eu acho que é uma discussão muito ampla, né, que assim, eu não conseguiria te dar uma resposta exata do porquê e do porquê que as pessoas estão crescendo e sendo mais conservadoras da comunidade. Eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o digital, sem dúvida, tem contribuído muito, muito mesmo, para que a gente tenha pessoas cada vez mais acreditando em teorias da conspiração, às vezes até dissociando da realidade um pouco também. A gente tem isso muito, muito forte, muito alarmante. E tendo uma onda crescente e efervescente de desinformação. E isso vai contribuindo para você acreditar naquilo que é mais fácil. Estão compartilhando no grupo da família, etc. e tudo, eu estou acreditando. Então, eu acho que essa é uma discussão muito profunda e que eu não saberia dar uma resposta exata. Eu acho que percebo, assim, lugares que levam para isso, sabe? E é uma coisa que até a resposta a gente nem só vai ter depois, né? Só vai ver o resultado depois. Eu vou ler aqui alguns comentários. Eu tô gostando de conversar
pessoal tá participando. Olha, a Glorinha. Oi, Glorinha. Glorinha falou, ó. Luzi, grande profissional, palminhas. Adoro ela. Obrigada. Glorinha. Oi, Lohânia, boa noite. Deixa eu ver. A Emily falou, ó, meio que eles estão presos na própria bolha. E aí, lá mais pra cima, tem um... Olha, Dilmarinha. Oi, Dilmarinha. Tem uma aqui da minha amiga Vitória. Peraí. Ela falou assim, ó. Ai, não tô conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá aqui. A nova geração sempre vai querer ser oposta à anterior. É muito louco. É, E aí, é impressionante como isso é um ciclo natural, né? Tipo, não é do controle de ninguém. É uma coisa que vai acontecendo, né? sim. Eu acho que é muito. Nossa, eu fiquei impressionado agora. Realmente tu conhece a Vitória, né? Porque eu sabia XKWAKX. Eu não... Que isso? É porque esse arroba dela é muito antiga, de outros tempos, quando ela era twitteira, sabe esse pessoal Sim. da nossa geração, uma coisa assim mais pessoal de squad no Twitter, essas Ai, coisas. Aí o X é para ignorar o X, e aí o escrito é o barulho do pato, que é o quack. ah, Que ela era a Cryvik, é um patinho no Twitter, era ela. porque só Hoje aquela não é cena mais, você hoje é já outra coisa. é uma senhora que o neto dela pede para a pessoa colocar palavras estranhas e difíceis, né, que ela vai tentando ler, porque só ela lê esses comentários da Vitória. Ô, Anai, aí. Ô, Anai, querida. Obrigado, meu amor. A Ana falou também. Luz maravilhoso. Natan arrasou no convidado. Eu tô com um livro emprestado dela, que eu tenho que terminar de ler para fazer meu TCC. É maravilhoso. É, Pronto. mas Gente, eu acho que mas você aí conduz aí qual é o próximo tópico uhum, da conversa, senão eu vou aqui. tá. Eu vou só. Então, eu vou só. Só ver que horas são, ok. Gente, quem quiser participar, tá? Fiquem à vontade. Eu tô gostando muito que as pessoas estão participando. O tema de ontem foi o sistema prisional. E aí a galera participou só um pouquinho. Mas recomendaram livros, foi ótimo. Ótimo. Mas eu gosto mais quando vão participando, porque a intenção é essa mesmo. A intenção é que a gente converse todo mundo. E aí, amigo, como já são 7h40 e eu descobri ontem que a live encerra sozinha, ela não fala assim, olha, se você quiser encerrar, você pode encerrar. Ela vai embora. Uma hora. Eu Tá queria certo. que. Uma hora. Ah, Ou você termina, ou você fala, ou acabou. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua pesquisa. Porque eu te chamei para falar sobre o filme, mas para falar também sobre a tua pesquisa, porque ela tem tudo a ver com o que é discutido no filme. Então, fale, fica à não, vontade. imagina. Então eu vou tentar aqui pra gente não ser derrubado da live, né? Não, mas É. quando eu fui assistindo o filme, e assim, realmente, pessoal, se puderem assistir o filme, é muito bom. De muitas formas, eu vi a minha pesquisa ali acontecendo, né? Sendo discutida, sendo trazida de forma muito interessante, assim, pra gente perceber, né? E para quem entrou agora, para quem não conhece, né? Eu pesquiso sobre a hipersexualização de corpos negros, gays negros em específico, dentro de ambientes digitais. Né? Aí eu vou para portal, eu vou para aplicativos de relacionamento, né? Por exemplo, na minha dissertação, eu pesquisei o Grindr e o Hornet e os portais Mundo Negro e Alma Preta de Jornalismo. Lá na graduação, eu fiz entrevistas com usuários, eu lembro reportagem, inclusive, com usuários do Grindr e tudo, então, para tentar entender aspectos relacionados às construções sociais sobre os corpos negros, gays negros, e as formas de relação. E aí, seja relação amorosa, de namoro, sexual, etc, etc, etc. Por quê? O que me inquietou? Né? Quando eu estava no começo da graduação, eu usei por muito pouquíssimo tempo, especificamente por causa disso, o Grindr. Né? Tentei usar ali no começo da graduação em 2017 e tudo, e me incomodava muito, né, todas as abordagens que eu recebia das pessoas lá dentro, e isso em 2017, pessoal, era extremamente escancarado mesmo, sabe? As pessoas começaram a falar comigo perguntando qual era o tamanho do meu pênis, se eu era ativo, se eu era másculo, se eu tinha voz grave, se eu era masculinizado. E aí, quando eu não correspondia a essas expectativas, eu era bloqueado ou encerrava as conversas, e isso geralmente me gerava muito desconforto. E aí, além
disso, o que é que eu percebia lá dentro, de maneira assim, muito escancarada. Hoje, quando eu estava pesquisando, na bio não, mas na conversa acontece ainda. Mas na bio tinha, não curto negros, não curto afeminados, não curto gordinhos, não curto tais pessoas, enfim, não curto. E aí, cara, não curto o quê? Não curto por quê? Esse não curtir vem de onde? E aí eu comecei a conversar com a galera do curso, né? Participei do executivo da comunicação na época e tudo. E as rodas de conversa semelhantes a essa, por isso que eu acho que é sempre muito válido participar, né? Eu acho que é sempre válido acontecerem, me levaram a perceber que havia um problema muito grande na sociedade. Eu acho que não sabe por quê. E aí, surpreendentemente, isso eu falo, as pessoas ficam surpresas, eu só me entendi como uma pessoa negra na universidade, tendo vivenciado minha vida toda, diversos preconceitos, racismos e tudo, mas entender o que significava ser uma pessoa negra na UFP, quando eu entrei na universidade, nesse mesmo período dessa tentativa de estar dentro de um aplicativo de relacionamento. Então foi meio que várias coisas acontecendo. E aí eu fui tentar entender por que esse corpo negro era visto dessa forma, e eu fui encontrando diversas respostas. Né? Por exemplo, a própria escravização no Brasil de corpos negros, de homens e mulheres negras, sempre colocou esse corpo negro, o homem negro específico, né? Pensando aqui agora, no lugar de serviço braçal, né? Você precisava trabalhar, ser uma mão de obra ali pesada e tal e tudo, ou sexual. E aí, para satisfazer a necessidade, em regra, daquele outro branco nesse contexto, né, da mulher branca, né, de ser o quê? Viril na hora do sexo, ter características animalescas, ser brutal, ser sempre ativo, ter um pênis sempre grande, ser insaciável, etc, etc, etc. Todo esse lugar que ainda hoje acontece. Por isso que eu sempre falo, dentro da comunidade também existe esses preconceitos, né? Então, quando eu tô lá dentro, estava lá dentro, até pesquisando, eu recebia muitos tipos de mensagens, sabe, Nathan? No sentido de, você tem essas características, esses estereótipos correspondem a você? Ah, não correspondem, então eu não quero você. Então há um preterimento. E hoje, com o digital, que é um ponto que eu sempre trago, a sensação e a noção de desresponsabilização e descartabilidade, ela é muito maior. Se eu estou conversando com o Natan e ele não me agrada, eu pulo. Eu passo para o próximo. Eu posso falar coisa mais ofensiva para o Natan, que vai gerar diversos traumas psicológicos para ele, né, de corpo, etc. e tudo, e eu bloqueio ele. Para mim, resolveu. E acabou. Acabou. Então, assim, essa Sumiu. de descarte, ela é muito surreal dentro do digital. E as pessoas mais jovens, os adolescentes, eles estão entrando num mundo que é cada vez mais conectado. Né? A gente tem tecnologia que a gente vai tentando aprender. Esses dias mesmo eu estava tentando entender como é que o Discord funcionava, porque eu nunca tinha usado. Tipo assim, para você perceber, assim, sabe? E eles não, eles já estão lá dentro. Eles já nascem nesse lugar. E aí, isso é muito preocupante, porque nesses ambientes de relacionamento, isso é muito escancarado, isso acontece. Esses reforços de estereótipos e estigmas sociais sobre esse corpo negro, eles impactam diretamente nos direitos humanos, que é o quê? São leis universais, inalienáveis, que precisam existir, serem cumpridas em sociedade, independente de cor, de raça, de credo, religião, etnia, etc, etc, etc. Independente de qualquer corte social, eles precisam acontecer. Eu preciso ter direito à dignidade da vida, da relação, de viver bem, literalmente viver. Né? E os corpos negros, eles são matados diariamente, seja simbolicamente, seja fisicamente. Então, é muito válido pensar os direitos humanos dentro dessa questão da minha pesquisa, porque ela dialoga com isso. Né? Viver e existir para o povo negro é um direito básico que ainda é muito negligenciado. Então, assim, eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, alguém tem algum comentário. Ó, a Vitória fez um Olha, comentário. Pode ler, leia. na indústria pornográfica, homens pretos são retratados como violentos na hora H. Isso só corrobora com os estereótipos. Exatamente. Inclusive, tanto na minha dissertação quanto na minha reportagem, tem uma fala de um dos meus entrevistados, que é anônimo, né, mas que a gente tem Leonardo na obra, que fala exatamente sobre isso. Né, que fala o quê? Ele é uma pessoa bissexual, um homem bissexual, que quando ele se... Aí, só para tentar explicar, né? Ele de fato é um homem que tem um pênis grande, isso ele coloca, né? Um pênis grande, tudo e tal. Geralmente ele é mais ativo na relação sexual e tudo. E aí as pessoas, por esses recortes, né? Esperam que ele seja sempre violento, brutal.
animalesco. As mulheres esperam muito disso, e quando ele, por exemplo, na hora do sexo, isso ele fala, né? Que é uma coisa mais carinhosa, mais delicada, mais romântica. Elas não aceitam, acham que não corresponde à expectativa que elas criaram sobre a atuação dele na hora H. Homens gays ou bissexuais que se relacionam com ele, geralmente ele coloca, não sou eu, geralmente são homens brancos, tem essas mesmas expectativas que as mulheres têm nessa relação com ele. E ele fala, Luzi, ele me falando quando a gente conversou, né? Hoje, eu entendo. Eu consumia muita pornografia e via que o homem negro, ele se comportava daquela forma. E é assim que as pessoas, as sociedades esperam que eu me comporte, e se eu não me comportar dessa forma, eu não vou ter relacionamento, eu não vou transar, as pessoas não vão me querer, porque elas querem que eu esteja dentro desses recortes, que não é ele. E aí já vai num processo de autoinvalidação para se encaixar dentro daquilo que as pessoas esperam. Então, se vocês perceberem, olha o tanto de problema que existe numa pessoa, nas suas vivências e relações, porque a sociedade ainda está muito doente em relação a enxergar as particularidades, individualidades, singularidades das pessoas negras. Então, isso é realmente muito complicado. Amiga, e não tem resolução a curto prazo, nada, né? Não, Os não problemas, tem. de verdade, Não tem. não tem. E assim, Só virando a sociedade de cabeça para baixo. só para a gente não encerrar num aspecto tão pessimista, né? Assim, da live, como eu coloco, né? Tem muito para resolver, muito para avançar. Tá longe, tá muito longe. E apesar de termos adolescentes jovens crescendo ainda mais alienados por conta da tecnologia, eu fico muito feliz também quando eu vejo jovens e adolescentes não aceitando mais essa configuração. Porque é isso, né? Existem os dois lados da mesma moeda, né? Então, por exemplo, estava conversando com uma colega minha, que ela estava comentando comigo, né? Que umas adolescentes da família dela, de 15, 16 anos mais ou menos, né? Que não são super adolescentes, né? Elas conversando entre elas ali, aquela coisa do namoro e tal, e tudo, e uma virou assim, olha, termine com esse menino, um adolescente também, porque ele não deixava ela usar tal roupa, né? Eu não queria que ela usasse, porque ele é tóxico, não vale mais a pena, tipo assim, você não vai entrar nessa. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço relatos desse tipo, né? Porque a gente percebe que há uma geração que tem tentado dar continuidade até avançar nessas discussões, né? Então a gente não pode ficar nos polares opostos, né? Tem um intermédio aí que está acontecendo também. Isso é muito bom mesmo. E aí no filme, voltando pro filme, Nathan, tem uma cena, não sei se você vai lembrar, que são duas mulheres, que eu não lembro de onde elas são, mas que ela tá numa praça ali e tudo, que elas chegam falando que são influenciadoras sociais, não são influenciadoras Sim, digitais. E isso para mim me marcou muito, né? Porque eu acho que mais do que ser influenciador digital aqui na internet, que é válido, desde que você consiga utilizar de maneira benéfica, né? Eu acho que essa influência social mesmo, que é o que a gente mais precisa hoje, né? De olhar para comunidades, de olhar para marginalizados, violentados, etc, 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 e pensar de que maneira o lugar que eu tenho de repente, a minha posição social, a minha voz, o meu ponto, né, de diálogo com a sociedade, pode fazer com que eu ajude. Ela traz até um exemplo, né? Comunidades, pessoas que não podem pagar terapia. Você no seu lugar, né, de acesso social. Você consegue promover uma roda de conversa na comunidade, na periferia, sabe, na favela e tal, para as pessoas realmente desabafarem sobre a sua realidade, né? Tipo assim, você consegue fazer isso, então bora fazer, né? Porque isso é importante. Na UF, por exemplo, na Semana do Calouro, a gente sempre faz isso, né? Que são discussões, né? sim. Diálogos, rodas de conversa, para as pessoas externarem, de repente, problemas que elas nem imaginaram que tivessem, ou que imaginaram que estavam sozinhas e que outras pessoas passam pelas mesmas situações. Então, acho que essa influência social, ela é muito mais importante do que a influência digital. Pelo menos isso me tocou muito no filme. Amiga, eu acho que tu falou uma coisa muito importante agora. E aí eu não vou continuar agora, porque eu vou só Ah, responder o que o tá, pessoal tá pode falando aqui, ó. perguntar. A Tatá falou assim, qual o nome do filme? E aí a Nay respondeu, a Nayara respondeu embaixo. E aí a Nayara também falou assim, ó. A pesquisa do Luz é show, a construção de subjetividades são muito difíceis. Além do ideal masculino que está em desconstrução e construção do novo ao mesmo tempo. E, Exatamente. amigo, eu adorei que tu agora foi mais para esse lado pro otimismo, porque eu acho que é muito importante também, e também para a gente não pensar que não é porque a gente vê essas pessoas
em grande quantidade nas redes sociais que elas representam a maioria das Sim, pessoas reais, né? Das pessoas na vida real. sim, Então, como tu mesmo disse, é muito mais importante a gente tentar passar isso para frente na vida do que só nas redes. Então, é uma coisa que eu tento muito praticar, porque na minha família eu não tenho irmãos mais novos, mas eu sou um dos primos mais velhos. sim. Então, eu sempre tento ensinar para os meus primos mais novos principalmente sobre amor próprio. Porque eu acho que a falta do amor próprio, ela sempre coloca a gente em lugares de achar que tá tudo bem o outro violentar a gente. Sim. E aí eu sempre tento fazer isso, sempre tento falar, olha, você tem que se priorizar, você tem que lutar pelas suas coisas, você não pode deixar tratarem você dessa maneira, porque eu acho que isso é o básico que já serve para todas, sabe, para todas as coisas, porque a partir do momento que a gente se ama, a gente consegue, se amando e aceitando quem a gente é, a gente consegue aceitar os outros com muita mais tranquilidade. Sim. Não é verdade? Claro, claro. E aí agora, por conta do tempo, eu vou pedir para tu se despedir, amigo. Ah, Pode falar o que claro. A quiser. gente Você tem que. poderia ficar aqui por mais uma hora, né, por exemplo, falando sobre isso, né? Porque é sempre uma conversa muito bacana e muito boa, que não vai encerrar aqui com a gente, né? E espero que não encerre mesmo. Acho que precisa mesmo que outras e outras pessoas continuem a promover essas discussões, né? Eu acho que é super válido e importante, né? E e trago nesse ponto, né, que você colocou, no sentido de há muito para resolver, mas que a gente está avançando. Né? Que há pessoas, sim, que são muito influenciadas, jovens, adultos, etc., na rede social, que tem essa dificuldade interpretativa, de argumentativa e pensamento há. Não tenho que negar quanto a isso, mas que há também, na outra ponta, muitas pessoas massas que estão fazendo projetos, pesquisas, movimentos, jovens mesmo, assim, né, fazendo discussões, levantando pautas, bandeiras que são importantes. Eu percebo, por exemplo, que na escola das minhas sobrinhas, e até pela internet eu vejo, né, que os jovens e adolescentes eles já têm mais facilidade para falar que são gays, ou lésbicas, bissexuais, minha sobrinha mesmo fala e tudo. Então, assim, eu fico muito feliz de perceber que, apesar de haver muita violência, problemas que a gente precisa enfrentar e ficar atento, há também pessoas que sentem a vontade para falar sobre quem são. Né? Eu acho que o filme traz muito isso para a gente. Né? Acho que é pensar, e para mim ficou muito isso, nessa ideia da feitiçaria, da bruxaria, no passado, esse lugar de mais pejorativo, de violência e tudo, mas hoje a gente perceber que eram pessoas que eram só, entre aspas, divergentes da sociedade, né? Que tinham pensamentos diferentes da sociedade, né? Isso nos recortes que eu costumo ler e entender, né? E que a gente precisa voar, né? Ao sair esses voos, a gente tem voado, eu acho que é importante dizer isso, mas a gente precisa voar ainda mais e voar de mãos dadas, voar entendendo que há diferenças e singularidades dentro de uma luta conjunta, de uma luta em busca por equidade social, pluralidade social, né, e garantia de direitos humanos para todos nós. Né? Eu acho que é importante a gente entender isso. E é importante entender que essas diferenças elas precisam ser usadas a nosso favor e não dentro daquele jogo de hierarquia de opressão, de preterimento, enfim, etc. Então, eu acho que, assim, para mim, o que traz muito do filme, e o final, eu acho que ele é muito emblemático nesse sentido, né? Mas é no sentido da gente entender que a gente tem lutado, a gente tem muitos desafios, mas que a gente pode avançar enquanto coletividade se a gente entender que é uma luta da sociedade. Então, acho que é uma mensagem que fica para mim que eu quero deixar para vocês também. Amigo, eu tô tão feliz de ter aceitado participar. Eu Juro. que agradeço, viu, de verdade. Estamos aqui. Juro, porque, amigo, eu adoro tanto conversar contigo, porque eu te acho tão inteligente, e eu sinto que Ah, toda vez que a gente conversa, às vezes a gente tá conversando, sabe, uma besteira assim, super besteira, a gente tá falando de K-pop, e a gente sai e eu fico, meu Deus, eu gosto tanto de conversar com ele. que bom. E aí eu vou só aproveitar que a gente tem 5 minutinhos, só pra ler o comentário da Nai, peraí. Claro. Que eu acho que vai agregar, peraí. Ó, cadê? Ai, Ai, sumiu. Ah, tá aqui. ai, Ó, convivo com adolescentes e tento passar outras leituras e fazer desconexões das redes.
que é muito difícil para todo mundo e para a gente também da Sim, comunicação. Sim. exatamente. E aí, cara, eu acho que o fim da live tem tudo a ver com o fim do filme. Que no final não é exatamente sobre isso, sobre ter esperança e sobre se amar e confiar que a gente, amando todo mundo, quem dá, a gente, as coisas vão se resolvendo. É, eu Então, concordo. Eu assino com vocês, sabe? Eu acho que é isso, né? Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente ama, a gente entende a diferença, entende o outro. E aí, sim, para mim, até coloquei, né? Enquanto espírita, o que a gente traz pra gente é isso, sabe? Assim, Natan, o amor é a base, o restante você consegue resolver. Se você não ama, você tá vivendo errado. A verdade é essa. é. Ó, a Tatá falou assim, ó, maravilhoso. E a Emily falou, adorei a conversa, Ah, luz e é luz. Parabéns, né, quem pela iniciativa. Obrigado. E aí, obrigada. agora já vou encerrando. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou, quem ficou do começo até o fim, quem teve só um pedacinho para participar, mas conseguiu assistir um pouquinho, tá bom? É, esse filme esse filme é o meu favorito da seleção, na verdade, porque eu gosto quando as coisas são discutidas com um humor, sabe? Eu sinto que é muito mais fácil de se identificar. Eu gosto muito de coisas felizes. E aí ele consegue fazer isso. Ele vai sendo feliz, e aí ele fala: olha como a gente é feliz nesse ponto, e como a gente é completamente miserável nesse outro, completamente triste. Então, eu estou muito feliz de a gente poder fazer essa discussão aqui, ainda mais com uma pessoa que eu gosto tanto, que é o Luz. Então, E aí é isso. O Cinema em Movimento aqui no meu Instagram ainda tem mais 3 lives, que vão ser mais 2 sobre os outros 2 filmes da seleção, e a terceira vai ser uma coisa assim, a gente vai... Eu ainda estou decidindo como vai ser, que eu estou pensando, será que dá pra gente escolher qual discussão as pessoas gostaram mais, e aí a gente fazer mais uma live de discussão? sim. Ou também da gente pegar um filme e abordar sobre uma outra visão? Como, por exemplo, esse O Feiticeiras, a gente consegue abordar muito nessa questão da comunidade LGBT, mas ele também fala muito sobre o movimento negro. E ele também fala muito sobre os povos indígenas, sobre os povos originários. E aí eu acho que são temas que dá pra gente também desenvolver a partir dele. E eu acho que por isso que ele é tão bom, porque ele é muito completo, sabe? Ele fala de muitas coisas e de um jeito muito didático, muito ensinando. E é isso, eu acho que é isso. E aí no final ainda ficou sobrando tempo da live. Olha, coisa boa. Então eu agradeço, um abraço, viu? A gente tá por aqui, viu, Natal? Que precisar, estamos às ordens para conversar sobre vários temas aí, viu? Tá certo, Tá bem. Lúcia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Paz. Vou encerrar, tá?